Olá, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui falando do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, na rua Lemos Cunha 577. E nós estamos na lição número 5, na aula número 5. Já estamos em fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2026. Vê como o tempo corre, já acabou janeiro. E nós estamos no assunto do trimestre, falando sobre a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, diz a Santíssima Trindade, o único Deus revelado em 3 pessoas. O assunto, no entanto, de hoje, dia 1º de fevereiro, é o Deus Filho. Já falamos sobre o Deus Pai, agora o Deus Filho. E nós precisamos aprender, porque esta parte da Santíssima Trindade, colocando todo o enfoque da Bíblia cristocentricamente, é importantíssima para a fé cristã. É um pilar da fé cristã. Oremos. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo modo, Senhor, como tu tens guiado nossas vidas. Dizemos a ti, Senhor, confiamos em ti, declaramos, ó Pai, que sabemos que tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa, pois, cada aluno, cada aluna que está hoje, Senhor, ouvindo ou em qualquer outra data, ouvindo esta Escola Bíblica Dominical. E que a tua glória, Senhor, se manifeste sobre a vida, sobre os lares, sobre os negócios de cada um. Porque, Senhor, nada foge ao teu controle. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco e abençoa-nos nesta lição. Em nome de Jesus, porque eu também preciso aprender. Em nome de Jesus. Amém. Então você está convidado, tá, a vir presencialmente, se você quiser assistir uma das nossas aulas, fique à vontade. Temos, você pode assistir esposa, ou classe de homens, onde pode ficar esposa. Mas geralmente há, assim, porque existem assuntos que as mulheres vão conversar com as mulheres ali. Assuntos para homens. Então, geralmente, a gente divide um pouquinho, para não causar constrangimento, às vezes, no que tem que ser falado, né? Mas são aulas que servem para os dois. Aulas para casais, né? Para pessoas que acabaram de se batizar, recém-convertidos, jovens. Temos também, não esquecendo, o Instituto Bíblico, o IBCEI, onde se você quiser entrar mais no conhecimento da palavra, você vai ter o nosso seminário. Temos o básico, o médio, inclusive o bacharel. Você pode receber, inclusive, teu certificado pelo MEC. O nosso texto áureo está... Você vai pegar aqui a revista, você vai ler, vai abrir na aula, e tudo que eu estou falando aqui vai estar na revista. Por exemplo, o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, mas tem a tua Bíblia. Nunca aceite simplesmente alguém que fala, está escrito na Bíblia assim, assim, tal lugar. Você vai ver se está escrito. Porque tem Bíblias até que não tem nada a ver, que cortam pedacinhos, são falsas. Tá? Quando é um versículo falso, ele manda você ler. Ah, pode ler você chegar lá, ler e tal, está te enganando. Aí você lê a Bíblia, aí quando é o versículo que bate com o nosso mesmo, realmente, da Bíblia,
Aí ele lê. Mas quando é falso, manda você ler. Eu já passei por isso. Estou falando porque eu já passei por isso. Eu não sabia que eu estava sendo enganado ali. Então, leia. Pegue a palavra de Deus e leia. Tá? Sempre, sempre, sempre. Leia. O textuário está em pequenininho. Mateus 17, capítulo 17, versículo 5, a segunda parte do versículo. Então, é assim que a gente escreve: 17, 5b. Significa que é o versículo 5, a segunda parte do versículo, que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Estamos aqui falando de uma experiência muito maravilhosa que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração. Que não se diz, Monte Talma, é Monte da Transfiguração. A verdade prática nos diz que Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Esta é a verdade prática de toda essa aula. A leitura bíblica em classe é um pouco grandinha, mas nós vamos ler. Pega a tua Bíblia. Veja lá, dá um stop. Já tem ainda essa possibilidade, né? Está assistindo agora pela rede social? Dá um stop, vai lá, pega a tua Bíblia, abre em Lucas, capítulo 1, versos 31 e 32. E depois o mesmo capítulo, versos 34 e 35, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? Versículo 35. E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, vamos ver aqui versículos, capítulo 17, versículos 1 a 8. 6 dias depois, então você, quando fala 6 dias depois, vá verificar o que aconteceu antes. Sempre assim, o entorno daquilo que você está lendo, para que você possa fazer uma análise do que você está estudando. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Pedro não era irmão de João e Tiago, mas João e Tiago eram irmãos. E os conduziu em particular a um alto monte, que nós chamamos Monte da Transfiguração. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Os discípulos
Ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão somente Jesus diante deles. Pedro, sanguíneo, né? Você é assim? Você quer conhecer um sanguíneo? Coloca ele numa mesa com 4 pessoas, cada um com a sua característica. Ninguém fala, só come. Não vai passar 20 segundos. Alguém vai quebrar o silêncio. O sanguíneo, ele quer falar, ele não consegue ficar calado. Quantas vezes o sanguíneo, ele perde a oportunidade de ficar calado. E aqui ele fala: Senhor, queres que nós façamos 3 tabernáculos? Um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. E aquela voz diz: olha, escuta ele. É ele que tem que escutar. Cala a tua boca. Fica quieto. É ele. Ele é meu filho amado. Escutai-o. Preste atenção. E vamos aqui então saber o porquê de tudo isso. O objetivo da lição é explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus, primeiro. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei dos profetas. E terceiro, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Toda mensagem que não é cristocêntrica não tem poder transformador. Porque ele diz: minha é a glória, diz o Senhor. Não andarei a outrem. Não andarei a mais ninguém. A glória que é minha. Eu não abro mão dela. É a Ele que devemos glorificar. E não nós, com nossas muitas palavras, às vezes como sanguíneos. O sanguíneo é fácil de falar. Ele não é aquela pessoa tímida. E tem jogo de cintura em tudo. Né? Aqui é o jogo de cintura dele aqui, ó, tá vendo? Será que podíamos fazer 3 tabernáculos? Um para ti, outro para Elias, para Moisés? A introdução diz assim: esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Filho Deus, ou Deus Filho, revelada no Filho do Homem. Como nós dissemos, Jesus foi gerado, o Filho do Homem, em relação à visão de Filho do Homem. O Filho do Homem, um filho nos foi dado. Uma criança nasceu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, Pai da eternidade. Pré-existente. A pessoa de Jesus não foi criada, a pessoa. O que foi criado foi o Filho do Homem, que tinha que nascer, né? Não ia nascer do pé de manga, né? Do colher, né? Tinha que ser de uma mulher. Mas, por obra do Espírito Santo, ele então não nasce com o pecado original. O pecado original é o primeiro pecado, o pecado que deu origem a todos os outros. O pecado original. O peso deste pecado não estava sobre ele. E sob, pelas suas pisaduras, disse Isaías, nós fomos curados. Então, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, é plenamente, ao mesmo tempo que é plenamente Deus, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens, sendo exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai, ele não é um personagem entre outros, mas
o Deus encarnado. Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele, depois de ter feito tudo isso aí, ele descansou, tendo já todas as coisas sido criadas pela sua palavra e sustentadas. Eu acho isso lindo. Sustentadas pela mesma palavra. O Espírito, ali. Isso me lembra aquela situação do derretimento do ferro junto com o oxigênio para formar o aço. E você vê, não existe nada que possa ficar sustentando aquele monte de líquido com a temperatura de quase 1500 graus Celsius. E o que tem embaixo, segurando para que aquele negócio não toque a ninguém? Ar. Ruach. Espírito, que é a raiz da palavra espírito. O espírito ali, então, está sob toda a criação, sustentando essa palavra para que ela continue, para que ela subsista. E nós estamos aqui porque o Senhor nos tem sustentado. Ele entra na história da criação que ele fez através do seu Filho, Jesus Cristo, o Filho do Homem, que há 2000 anos atrás, um pouquinho mais já, ele esteve entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O objetivo, então, a divindade do Filho, que diz, no objetivo primeiro, vai ter o primeiro tópico desse primeiro objetivo. O objetivo, a divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. O Filho de Deus veio ao mundo por um ato miraculoso, não sem aviso de permissão pelo anjo Gabriel, diante da dúvida da Virgem. A expressão sombra, episkiziazo, do grego, refere-se à presença divina, que está em Êxodo 40, verso 35. A presença de Deus. A mesma presença de Deus é em relação ao Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra de virtude, de namás, ou seja, poder de Deus. É o dínamos, poder de Deus. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós falamos em poder de Deus, nesta passagem, não estamos falando de uma potência, energia apenas potencial, mas uma energia em movimento, cinética. Nós não aprendemos estando sentados apenas, mas enquanto nos movimentamos, vamos crescendo. As células do corpo são assim, elas se multiplicam enquanto vibram. E nós vamos crescendo. Então, este poder de Deus estava sobre o Senhor. E nós, dizem aqui os discípulos, vimos a sua glória. Lucas, capítulo 1, na primeira parte do versículo 35, no caso, versículo 35a, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Veja bem, nós botamos aqui que sem aviso de permissão pelo anjo Gabriel, não sem aviso de permissão, ele pede. Ele coloca diante dela, e se ela falar assim, olha, eu não quero isso, eu estou com medo, não quero. Ele vai usar outra pessoa. Se Deus não usar uma pessoa que ele determinou, se Deus não usasse Moisés, ele usaria outro. Mas a vontade dele será realizada, porque a palavra diz, nenhum só dos seus pensamentos
ou dos seus desejos deixará de se cumprir. Às vezes nós perdemos a oportunidade da bênção em confiar em Deus, de que Ele está no controle de tudo. Ele está. Isso não é um jargão. Isso não é um jargão. Ah, Deus está no controle de tudo. Para com isso. Fala devagar. Deus está no controle de tudo. Fala olhando para Ele, pelos teus olhos espirituais. Ele está no controle de tudo. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Ou seja, soteria, do grego, soteria, salvação, e não o verbo sozo. O verbo sozo, salvar, quando Pedro está afundando, ele fala, Senhor, salva-me, soça-me. Então, é uma situação que te atende, nos atende em qualquer situação em que nós estejamos sem condições de resolver aquela problemática. Clamamos a Deus e Ele nos responde, sozo. Mas existe soteria, que é salvação, não é salvar. Estamos falando aqui de um substantivo abstrato, salvação. Esta salvação, ela aponta para a eternidade. E que nós, para chegarmos lá, temos que vencer aqui. No sozo de cada dia, nós chegamos à soteria, salvação. No caminho, se permanecermos nele, que é estreito, mas é glorioso. Passemos agora para o segundo tópico da nossa lição. Primeiro objetivo, a divindade de Cristo. Segundo tópico, a deidade absoluta, não é assim mais ou menos, tá? É a deidade absoluta do Filho. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. A pessoa de Jesus, antes daquela criança nascer, aquela pessoa que estava naquele corpo, eu não sou esse corpo aqui, né? Você sabe disso. Se estiver faltando um órgão, se estiver faltando alguma coisa, eu continuo sendo eu aqui, né? Isso aqui é um invólucro que voltará ao pó da onde nós viemos. Mas a minha pessoa está aqui dentro. Corpo, alma, espírito. E Jesus, a pessoa de Jesus é pré-existente. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. João, geralmente, nós vemos que ele se coloca como em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui estamos falando Verbo e o Verbo e o Verbo. Né? Verbo era isso, vírgula, era aquilo, vírgula, não. E, mostrando três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, ao Senhor Jesus Cristo, é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma essência, né, do Pai. Ousia, no grego, ousia, essência. Não é, a mesma matéria. Né? Essência é a essência do perfume que eu tenho nas flores. Você pode enxergar essa essência, mas você sente, ela está ali.
Então a essência não é substância. A substância está nas pétalas, que formam as pétalas. É algo físico. Então, não se aplica a palavra substância para as três pessoas da Trindade, mas essência, a mesma essência. Isso aí você pode ver em João, capítulo 10, versículo 30. Também tem João 14, versículo 9. Você pode ver lá. Assim, a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Note-se que o termo substância tem o sentido de matéria existente. Não é aplicável na maneira de se estudar a Trindade. E o anjo Gabriel, quando chega, que ele fala, olha, Pai seja contigo, você vai ter um filho. Ah, mas como é que é isso? Eu sou virgem. Eu nunca me deitei com homem nenhum. Como é que eu vou ter um filho? O anjo está explicando a ela, ao mesmo tempo que pede o consentimento dela. Deus não vai fazer nada sem o nosso consentimento. Ele é um cavalheiro. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra pela janela. Quem entra pela janela, pelas portas dos fundos, é o adversário. O Senhor, ele pede a quem abrir a porta do coração. Aí sim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, ele não força ninguém, e nem a Maria, a Virgem Maria, a quem nós podemos dizer, bem-aventurada é. Ela foi escolhida. Louvado seja Deus. Mas a mensagem está nele. Ele salva. Inclusive, o nosso pontífice acabou de falar há pouco tempo sobre isso aí. Ele salva. A mensagem é cristocêntrica, desde o começo e até o final. Eu sou Alfa e sou Ômega. João 14, versículo 9 diz: Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então você vê aí, olha, você está olhando para mim, você está vendo Deus, o Pai. A essência é a mesma. Então, o Filho, nascido de uma mulher, o Filho do homem, ele, a essência dele, pré-existente, está em consonância, podemos falar assim, com o Pai. E depois vamos ver que também com o Espírito Santo. A ideia é a Santíssima Trindade. Ele continua fazendo parte da Trindade. João 10, versículo 30 diz, para poder fechar com chave de ouro, ele fala assim, olha, eu e o Pai somos um. Outro versículo menor que existe do que esse aqui, eu e o Pai somos um, é o versículo todo, é aquele que diz, Jesus chorou. Lázaro estava morto há 4 dias, e as pessoas dizem, ele está chorando porque o amigo dele morreu. É bom ler as Escrituras para ver por que ele estava chorando. Não é porque ele tinha... Inclusive, ele se atrasou para que aquele dia acontecesse. Ele não estava triste. A glória de Deus ia se manifestar. E as pessoas só conseguiam ver as coisas físicas. E ele chora. Porque eram já a esse ponto da situação entenderem que existe mais coisas entre os céus e a terra do que aquilo que nós podemos imaginar. O objetivo, primeiro, continua sendo aqui a concepção virginal de Cristo. Terceiro tópico sobre esse assunto,
fala sobre os atributos divinos de Jesus. Bom, é difícil imaginar uma afirmação mais clara do que essa de João 1, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, no princípio era o mesmo Verbo, o Verbo, o Verbo, o Verbo. Olha, não existe outra definição maior para dizer sobre isso aí, sobre Jesus. Ele ainda fala assim, olha, glorifica-me com aquela glória, Pai. As coisas estão cumpridas já. Glorifica-me com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. A Trindade estava lá. A Trindade presente. Acerca da divindade de Cristo, nós vemos, baseada na linguagem de Gênesis 1:1, é que João fala isso. Eleva esse modo de João falar, parecida com Gênesis, logo no capítulo 1, eleva Jesus à ordem eterna de existência, ou pré-existência com o Pai. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, aí você vai ver mais na revista, nós não vamos ficar lendo a revista, porque senão eu ficaria aqui lendo, talvez até com a revista na minha frente, né? Lendo com vergonha de vocês. É isso. Eu não vou ficar lendo a revista. Eu estou te ajudando a entender a revista. Você vai ler a revista. Ok? Então, citamos eternidade, sempre existente. Isso você pode ver em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Imutabilidade, ele não muda. O que ele prometeu a você, ele cumprirá. Ele não volta atrás. Ele prometeu a vitória para você. Ele prometeu, acabou. Isso você pode ver isso aí em Hebreus, capítulo 1, versículo 12. Onipresença, Mateus 18, 20. Onisciência, ele conhece todas as coisas. Se nós achamos que sabemos muito, não sabemos absolutamente nada em relação ao conhecimento de Deus. Onisciência. Conhece, inclusive, os nossos pensamentos. Tá? Você pode ver isso aí em João, capítulo 21, verso 17. Onipotência, Apocalipse 1:8. Todo o poder me foi dado nos céus da terra. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Atributos de Deus, atributos de Jesus, com a mesma essência. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Mesmo assim, ele não ficou agarrado a esse estado. Né? Sou Deus, narizinho em pé. Né? Inclusive, isso nos leva até a pensar, né? Deus já colocou o nariz, os buracos assim, de baixo para cima, porque se fosse ao contrário, quando chovesse, a gente ia se afogar, com a chuva caindo, né? Mas tem pessoas que não mudam. Qualquer coisinha, nariz empinado. Aí o Senhor leva essas pessoas à posição de humilhação. E a posição de humilhação é mais ou menos assim. Quando se aproxima de Deus. Quando alguém aceita o Filho de Deus como Salvador, entende que sem Ele nada que eu possa fazer vai acontecer, as pessoas vêm sempre de cabeça baixa. Mas quando sai, parece que tem um brilho diferente. Parece não, você vê um brilho diferente nos olhos. Então, Filipenses 2,
capítulo 2, versículo 6 diz que, sendo achado em forma de Deus, ele não teve por usurpação a condição de ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele se faz servo. Ele se faz aquele que serve à mesa, que lava os pés, que acode aquele que está precisando de ajuda. Ele está sempre com as mãos estendidas. Objetivo 2. Passamos para o primeiro objetivo, né, a virgindade. Agora, a centralidade do Deus Filho. Você vai ver isso na revista. Passamos agora para o segundo objetivo. A centralidade, a mensagem da Bíblia é cristocêntrica sempre. E uma mensagem que não seja, eu dei testemunhos, aconteceu, eu estou me colocando no lugar. Você já viu como é que João Batista fala? Ele não fala assim, importa que eu diminua e que Deus cresça. Quando eu falo isso, eu estou me colocando em evidência. Não é isso que ele fala. Ele fala, importa que ele cresça. Ele. Consequentemente, eu vou diminuindo, porque a glória dele resplandece nas minhas trevas, nas minhas dificuldades, e tudo vai se apagando, porque ele está comigo. Sua vara, seu cajado, seja como ele queira me conduzir, isso me constrange a louvar, a glorificar o seu nome, porque ele está no controle de tudo. Isso não é um jargão, já disse. Então, a glória, primeiro tópico desse segundo objetivo, que é a centralidade do Deus Filho, tem esse subtítulo, a glória sobrenatural de Jesus. As revelações dadas por Deus às suas ovelhas, Pedro, Tiago, João, nós, são dadas na proporção da proximidade com Ele. Então, Deus não vai dar experiências fantásticas a quem não se aproxima dele. Por que Deus não me mostra isso? Porque para com isso, por favor, para. Faça um bem a você mesmo. Olhe para Deus e diga, eu não sou nada, mas Ele é tudo na minha vida. Ele é o meu tesouro. Ele é o meu tesouro. E aonde estiver o teu coração, aí estará o teu coração, teu tesouro. Então, são dadas às pessoas que se aproximam dele. São na proporção em que eu me aproximo de Deus, que eu busco a sua presença, eu vou tendo experiências concernentes a essa proximidade. E Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. Pedro falando o tempo todo, os irmãos do trovão, né? Filhos de Barnabé, estavam ali, filho de Barnabé, esqueci agora o nome do pai dele agora. Mas, e quando a gente esquece, não adianta, não tento forçar. Mas estavam ali os filhos, eu vou me lembrar depois esse nome aí, que Jesus chama de filhos do trovão. Eles tinham uma proximidade muito grande com Jesus. E há uma passagem que diz que Jesus estava deitado e João deitado sobre o seu peito. É essas pessoas que Deus dá a sua intimidade. Então, ele deu a esses, Pedro, Tiago e João, a graça de acompanhar Jesus até um alto monte, Mateus 17:1, e presenciar algo jamais pensado ou imaginado pelo ser humano. Jesus transfigurou-se, Mateus 17:2, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como
a luz. Boanerges é o nome do pai de João e Tiago. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfou. Lembra aquele negócio que todo mundo sabe, conhece, uma lagartinha, a lagartixazinha, que vai, a metamorfose acontece e aparece ali uma linda borboleta, que parece que não tem nada a ver com aquele negocinho meio nojento que era aquela lagartixa. Então, do grego, essa palavra metamorfose vem de metamorfo, do grego. Transformação, mudança. Jesus, ele se transforma diante dos olhos dele. Resplandece. Parece que algo diferente está acontecendo e eles presenciam isso. Efésios 3, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além, muito acima, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, ou seja, o poder não é nosso, é dele. A esse, e não a nós. Glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. E Paulo termina dizendo: amém. Assim seja, assim aconteça. A ele glória, a ele o louvor, a ele a honra. Então, mostra mais uma vez o que João Batista falou. Importa que ele cresça. É uma consequência. Nós vamos diminuindo e achando tão legal isso, porque o que me criou está crescendo de tal forma que quando olham para mim, quando olham para você, vê, é um cristão, é um pequeno Cristo, é uma pequena pedrinha. Pedro, tu és Petra. Petra significa uma pedrinha. Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? Aquilo que Pedro tinha acabado de falar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que os espíritos não conseguem falar. Se você falar, eu falei isso na aula anterior, ao espírito de luz que apareceu de repente, você vai e fala, é verdade, Jesus é o Filho de Deus? Ele não vai falar. Ele não vai falar. Estamos ainda na centralidade, então, do Filho de Deus. Toda a palavra é centrada nele. Segundo tópico, que diz, desse segundo objetivo, o testemunho da lei e dos profetas. Então, eles estavam ali e veio Jesus, veio Moisés e Elias. Moisés, ele simboliza a lei. Elias simboliza os profetas. E em Hebreus está escrito, coloca um pouquinho de lado, vamos falar assim, o antigo, para que o novo se estabeleça. O Antigo Testamento, ele não é mais nem menos do que um ou outro, do que o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é mais importante, porque o Antigo, ele serviu apenas como aio, caminho, para chegar ao Novo. Então o Novo não existiria se o Antigo não existisse. Não é uma situação de que ele é maior, o Antigo, ou menor, ou o Novo é maior. Não. O Novo é mais importante, não tirando a importância do Antigo. Porque no Novo se manifesta a glória apontada pelo Antigo.
No novo, acontece que o Filho do homem, ele se manifesta, o Messias, tão aguardado desde Gênesis, no capítulo 1. Tu lhe ferirás o canhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça, e a cabeça da serpente foi pisada, foi julgado, lá na cruz do Calvário. Testemunho. Então, Jesus, nesta maravilhosa exemplificação que Deus dá a Pedro, Tiago e João. Quando Pedro fala, Senhor, queres que façamos 3 tendas aqui, um para ti, um para Moisés, outro para Elias? E a voz que vem do céu diz, ei, presta atenção, ei, Pedro, Tiago, João, minhas ovelhas, este aí, é esse que é o meu filho amado. A ele, prestem atenção nele, prestem atenção no novo e deixa o antigo apenas como exemplo para chegar ao novo. A ele ouvir. Então, você vê o testemunho da lei e dos profetas, disse Jesus, duraram até João. Ali, eles tiveram utilização até João. Nenhum livro da Bíblia foi acrescentado ao Antigo Testamento. O cânon das Escrituras do Antigo Testamento está fechado, enquanto o Novo não está. Ah, mas peraí, que isso que está falando aí? Não está. Se você quiser, veja Atos dos Apóstolos, veja se Atos dos Apóstolos fechou. Se ele acaba com o tipo um amém, você lê e chega no final e parece que faltou. Sabe aquele negocinho que faltou? Aquele negocinho sou eu. Aquele negocinho que faltou foi você. Que com as nossas vidas continuamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Continua. Então, Elias representa os profetas, representante dos profetas, e Moisés, a lei. São substituídos agora pelo Evangelho de Jesus. Mateus 17,5 diz, estando ele ainda a falar, eis uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutem-no, deem ouvidos a ele. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5 diz, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse termo, adoção de filhos, ele se coaduna muito bem com o que era uma adoção romana, em que aquele que é adotado tem todos os direitos. Vemos hoje, né? Aí, pessoas importantes que foram adotadas e quando aquela pessoa importante morre, tentam tirar aquele que foi adotado para não receber nada, briga por dinheiro, é uma coisa terrível, não é isso? Na lei romana, aquele que é adotado perde aquela origem anterior e ela se faz participante de tudo. E quando fala tudo, é tudo. Inclusive da herança, do nome, tudo. Faz-se participante de tudo naquela família. Então, nós vemos aqui que, estando ele ainda a falar, aquela voz vem e fala, escutai-o. Em Jesus, nós somos adotados como filhos e devemos escutar a ele para podermos saber como nos comportar como filhos. Se eu conseguir, pouco a pouco, imitar Jesus, Paulo fala, sede meus imitadores, hein?
Ele olha assim para trás, assim, sai assim da frente, assim, ó, assim como eu sou dele, tá? De Cristo. Sejam meus imitadores. Então, isso acontece na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? A lei, os profetas duraram até João. Cumpriu-se, chegou-se à plenitude. Tudo que tinha que ser alcançado no antigo foi alcançado para que o novo pudesse aparecer, operar, se estabelecer. Então, eles vêm para remir na plenitude dos tempos os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, com os mesmos direitos nos céus, diante dos anjos. Nós somos adotados em Jesus Cristo, somente nele. Agora vamos para o terceiro tópico desse segundo objetivo. Lembrando que o segundo tópico nós estamos falando sobre a centralidade do Deus Filho. Agora o terceiro tópico desse segundo objetivo. Jesus brilha como o sol diante dos discípulos. Então você pensa ali, você é um dos discípulos, você é Pedro, você é Tiago, você é João, e você olha para Jesus e vê ele brilhando. A transfiguração atinge o seu clímax quando a voz audível do próprio Pai fala. Aquela nuvem luminosa os cobriu e é pouco. Este é o meu filho amado. Este aí, ó, escutem ele. Passem agora não a ouvir o antigo, mas ouçam o novo, porque o antigo foi estabelecido até a plenitude, até o ponto em que ele tinha o porquê. Serve para que nós possamos pesquisar, para que no novo, tudo que acontece no novo tem que ter ligação com o antigo. Tem que ter, mas o novo é estabelecido. Então, nós vemos isso aí, a voz que vem da nuvem, símbolo da presença de Deus. Você vê a nuvem, tem ali em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, você vê ali, por exemplo, a nuvem que cobria o tabernáculo, a tenda. A nuvem que durante o dia, em coluna de fogo, estava ali para que o sol não torrasse eles. A nuvem estava ali guardando ele. À noite, coluna de fogo que afastava, inclusive, as serpentes. Você sabia que no deserto tem serpente? Bota aí no Google, aí, sei lá, procura aí na tua pesquisa e coloca lá, serpentes do deserto. Eles passaram anos ali dentro. Só teve uma vez em que as serpentes morderam ele, mas tinha um sentido, um significado. Deus estava mostrando algo que apontava para Jesus. Todos os profetas, inclusive Moisés, eles apontaram para Jesus. Jesus veio, cumpriu a plenitude dos tempos, ocorre, Jesus aparece. Isso não sem 400 anos de silêncio e o povo querendo, eu estou com saudade, por que Deus não opera, por que não existe profeta? 400 anos sem profeta. Qualquer pessoa que aparecia, ele dizia, é esse que é o Messias? É esse que é o Messias? E quando ele aparece, será que se ele não for o Messias, quando apareceu o Messias, fará tantos sinais quanto este? Já estima, eles estavam assim. Esse momento que Jesus aparece. Terceiro objetivo. Diz: a missão redentora do Deus Filho. Vemos ali que quando os discípulos no caminho de Emaús
eles estão andando. A distância a pé daria assim umas 2 horas andando a pé. Seria de Jerusalém até lá, até Emaús. Jesus morreu em Jerusalém. Ele sai de Jerusalém para Emaús. É cerca de 12 quilômetros. Dá 2 horas a pé. 1 hora a pé, 6 quilômetros. Então, como é 12 quilômetros, 2 horas. E enquanto eles caminhavam, Jesus, tristes, e quando você se entristece, a tua visão é só para baixo, só puxa para baixo, você não consegue levantar a cabeça, não consegue ver mais soluções, entra em desespero, Jesus vai com eles. E depois, no final, eles falam assim, puxa, você viu? Enquanto ele abria as escrituras para nós, que aponta, né, para o Novo Testamento, ele é o Novo Testamento ali em vivo, andando com eles, o nosso coração não ardia quando ele falava? Jesus, a revelação suprema, na transfiguração, foi uma visão? Um breve lampejo da verdadeira glória de Cristo? Eles tiveram ali algo acontecendo com eles. O Senhor é confirmado pelo Pai. Isso aí aconteceu. Foi visão? Foi algo físico que aconteceu? Mas uma coisa é certa, o Pai, ele se manifesta como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas, em ordem direta do Pai acerca do Filho, colocando o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores dos profetas da lei. Ele coloca, olha, a lei, tudo bem, legal. Os profetas, ó, tudo bem, mas escutem ele. Agora eu quero que vocês escutem ele, porque ele é o cumprimento do antigo. Estando eles ainda a falar, aquela voz diz, escutai-o, porque a lei foi dada por Moisés, Mateus 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés. A lei, os profetas no Antigo Testamento. A graça e a verdade, o que nós esperávamos, queríamos entender, veio por Jesus Cristo, que se revelou. E vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus. Segundo tópico desse último objetivo, estamos no último objetivo, que é a missão redentora do Filho. Tem assim um subtítulo que diz, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Mateus 17, verso 8. Esta afirmação encerra uma verdade gloriosa. A ele ouviram, olharam, não viram mais ninguém. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra de redenção. Escutem ele. Cristo é exclusivo na obra de redenção, de resgate do homem, do ser humano caído por causa... Eu ia falar uma escorregada de Adão. Não fica bem, porque nós escorregamos todos os dias. E se fosse por isso, estaríamos sem saber o que fazer da nossa própria vida. Mas apesar de nós, o Senhor nos sustenta. O que Adão fez foi um ato de desobediência. Gente, podia ser um copo d'água. Olha, você pode beber desses riscos que tem aqui, ó. Bebe à vontade. Fique à vontade, beba. Mas desse copo d'água aqui, não pode. Aí ele... Criança, sabe como é que é criança?
Olhar, não tem ninguém vendo, ninguém vendo. Não se acostume com Deus. Não se acostume com Deus. Eu sempre uso aquela figurinha do cachorrinho. Você vai na padaria, pertinho, e voltou, ele te recebe como se tivesse passado um ano fora. E não se acostuma nunca com a nossa presença. Assim devemos ser nós, porque Deus é novidade de vida. Então, precisamos nos alegar sempre no Senhor. Outra vez vos digo, diz a palavra, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Não se acostume com Deus. Então, como mostrado no versículo já lido dos discípulos a caminho de Emaús, que Lucas 24, verso 27, diante da sua majestade, da majestade do Senhor, a exclusividade da redenção é somente dele. A figura da antiga aliança se desfaz, em que nós éramos ensinados a chegar a Deus através de nossas obras, de coisas que fazíamos. Não é para alcançar a salvação que fazemos as obras, mas é porque somos salvos. Como resposta, fazemos as obras. Deus agora está no controle. A mensagem é cristocêntrica, não é o homem fazendo para encontrar a salvação. Não. Ele fala assim, muito pelo contrário. As vossas boas obras, lá no Antigo Testamento, são para mim como trapo de imundícia. As vossas boas obras. Mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado que fede diante da narinas de Deus. Então, toda a aliança antiga se desfaz no seu sentido de continuar operando e estabelece o novo, a aliança nova em Jesus Cristo. E não tem outra aliança. Nós vemos ali Paulo falando, olha, se outro evangelho for pregado para vocês, mesmo que seja por nós, que não seja este evangelho, e mesmo que seja nós falando, seja considerado maldito, anátema, porque a Jesus toda a honra, todo o poder e toda a glória, não existe outra mensagem. Terceiro tópico desse último objetivo, o aprendizado pela experiência. Veja só, nós não podemos viver pelas experiências. As experiências que nós tivemos, assim como Pedro, Tiago e João, experiência fantástica, não é? Mas as nossas experiências não fazem com que nós, lá na frente, cresçamos por causa delas. Elas só servem como lembranças. No momento que aconteceram, nós crescemos. Naquele instante da provação, das situações que aconteceram, nós crescemos e dizemos, só o Senhor é Deus, aleluia, glória a Deus. Mas depois, ela só serve como testemunho para outras, para que pessoas fiquem animadas e busquem a Deus enquanto se pode achar, para que invoque ao Senhor enquanto é possível, enquanto há tempo. Só isso. Testemunho. Mas não me edifica mais. Então, por isso o Senhor disse, Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. Nós precisamos de experiências novas a cada dia. E quando nós nos aproximamos dele, ele vai dando experiências concernentes com a nossa proximidade. E nisso vamos crescendo. Tem pessoa até que esquece daquilo que já passou. O povo no deserto esqueceu que o mar vermelho se abriu e caiu maná dos céus e no final eles se acostumam tanto com Deus que diz, este pão vil, esse pão miserável. E Deus estava dando alimento dos anjos a eles. Hebreus capítulo 10,
versículo 38, neste aprendizado pela experiência, diz assim: o justo viverá da fé. De fé. É degrau em degrau, sabe como é que é? Pá, 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 subindo. De fé em fé. O justo viverá da fé. Vai ser assim. Eu que estou falando, diz o Senhor. Vai ser assim. É pela fé que você vai crescer. E se a pessoa, o meu justo, recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Lembra da mulher de Ló? Não olhem para trás. Não olhem para trás, esqueça o passado. Olhe para frente, para o autor e consumador da vossa fé. Não olhe para trás. E ela olha e se transforma numa estátua de sal. É assim que se transforma aquele que olha para trás. Ele é intragável para a própria igreja e para o mundo. Uma estátua de sal. Intragável. Até que se arrependa. Enquanto há tempo. O justo viverá da fé, sem olhar para trás. A conclusão, que chegamos a essa lição, estamos chegando à conclusão, reconhecer Jesus como filho, Deus, filho de Deus, ou Deus filho, é pilar central da fé cristã. Ele, Jesus, é o Verbo eterno feito carne, a revelação suprema do Pai e único que pode reconciliar o homem com Deus. Não existe ninguém mais, seja a potestade que for, não tem esta capacidade. O Filho de Deus seria anulado se alguém mais pudesse ter esta função. A função é dele. Ele diz: a minha glória é minha, não vou dar a ninguém, não a darei a outrem. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, obedecê-lo e anunciá-lo como o único caminho de salvação. Ele é o Senhor. Devemos reconhecê-lo sempre. E assim chegamos à nossa lição de hoje. Estamos terminando. Estamos aguardando você para as próximas aulas. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2026. Recebam agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça inefável, maravilhosa, gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações que nós precisamos, que você precisa, nas nossas dificuldades, que nós precisamos, do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, irmãos amados. Agora e para todo sempre, eu gostaria de ouvir um amém.